Durante 1999 e 2000, o Burger King e a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor fizeram um esforço para retirar recipientes de plástico semelhantes a pokébolas nos Estados Unidos depois que foi determinado que apresentavam risco de asfixia. Fundo a Burger King lançou um conjunto de 57 brinquedos Pokémon em uma promoção Pokémon The Fast Move de US 22 milhões de dólares, que estavam contidos em contêineres de pokébolas redondos medindo 2,75 e 3 polegadas de diâmetro. 2. O Burger King distribuiu as pokébolas dentro das refeições das crianças grandes e refeições regulares das crianças. 3. E durou 8 semanas, do início de novembro a dezembro de 1999. 4. Os recipientes variavam em cores de vermelho e branco a rosa choque. 5. Os contêineres foram feitos pela Equity Marketing, Inc., em Los Angeles. 1. O recipiente pode ser aberto separando as duas metades. 10 dias depois de iniciada a promoção, o presidente do Burger King North America, Paul Clayton, publicou anúncios de página inteira nos jornais pedindo desculpas pela falta de produtos. 6. Risco de sufocação e recall em 11 de dezembro de 1999. Uma menina de 13 meses em Sonora, Califórnia, sufocou no contêiner e foi encontrada morta em seu cercadinho com metade da bola cobrindo seu nariz e boca. Após sua morte, o departamento do xerife do condado de Tuolumne emitiu um alerta sobre os contêineres. 6. Se esta foi a primeira vez que um brinquedo do Burger King foi responsabilizado por uma morte. 7. 2 dias depois, a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor pediu ao Burger King para retirar os contêineres, o que o Burger King se recusou a fazer. 4. Afirmaram ter medo de gerar ansiedade nos pais, pois era muito cedo para confirmar se a bola foi a responsável pela morte do filho, desejando aguardar a confirmação independente da causa da morte. Os resultados da autópsia não foram concluídos e divulgados. A porta-voz do Burger King, Kim Miller, afirmou que, se descobrisse que o container era um risco de asfixia, eles o retirariam. No entanto, eles não queriam encerrar uma promoção se não houvesse nenhum problema com ela. 8. Os brinquedos encontrados nos contêineres não faziam parte do recall proposto. 5. De acordo com a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor, o design e o tamanho do recipiente tornavam mais fácil para as pessoas sufocar do que com um ovo de plástico ou um copo. Tem o tamanho certo para cobrir o nariz e a boca, e devido à flexibilidade do plástico, a criança pode sugar o ar, criando um efeito de vácuo e fazendo com que a bola fique presa no rosto. Gus Rader, porta-voz da comissão, afirmou que quanto mais a criança respira, mais firme a bola é mantida no lugar. Ele afirmou que é um perigo oculto e algo que os pais não podiam prever. 8. Em 23 de dezembro, uma menina de 18 meses do Kansas supostamente ficou com metade da bola presa no nariz e na boca, mas seu pai conseguiu removê-la antes que ela se machucasse. Isso resultou no Burger King concordando com o recall após nenhuma resolução ter sido aprovada entre eles e a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor. 8. No entanto, o CPSC disse-lhes que esperassem 5 dias, 29 de dezembro, para anunciar o recall e permitir que implementassem sua estratégia nacional. O Burger King concordou, mas disse às suas lojas para cessarem a distribuição dos contêineres. No entanto, quando a notícia começou a vazar para a imprensa, eles divulgaram um comunicado à imprensa no dia 27 de dezembro anunciando o recall, para o protesto de funcionários do governo. Esses funcionários argumentaram que precisavam de tempo para distribuir posters de recall para mais de 8.000 restaurantes, um comunicado à imprensa em vídeo e uma aparição em um programa de notícias nacional para a presidente do CPSC, Anne Brown. Além disso, era necessário tempo para evitar o período após o feriado de Natal, quando as famílias que viajavam não podiam assistir a um noticiário nacional ou prestar atenção a noticiários de rádio. Brown continuou a fazer o segmento conforme planejado no NBC News Today, embora tenha mudado o foco do segmento para criticar a rede por anunciar o recall muito cedo e tomar seu tempo para determinar se um recall era necessário. Brown afirmou que ainda estava chateada com as ações deles uma semana após o incidente, acrescentando que a maioria das empresas é mais cooperativa do que
que isso. Ela comparou isso a um incidente que aconteceu na mesma época, em que o zíper do suéter de uma loja de departamentos Nordstrom foi retirado e se tornou um risco de asfixia. Os suéteres foram imediatamente recolhidos. 8. O Burger King emitiu um comunicado aos pais de que eles deveriam retirar os recipientes de crianças de até 3 anos e deveriam ser jogados fora ou devolvidos ao Burger King, onde poderiam ser trocados por um pequeno pedido gratuito de batatas fritas. As crianças podem ficar com o brinquedo que vem com a bola. De acordo com o porta-voz do Burger King, Charles Nicholas, mais de 25 milhões de contêineres foram incluídos no recall. O container não exibiu nenhum aviso de risco de asfixia, afirmando que passou em todos os testes de asfixia e era apropriado para todas as idades. O Burger King declarou que foi aprovado em todos os requisitos da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos e em todos os seguros internacionais. Throw the ball away or return it to Burger King. The safety of your child is of the utmost importance. Segundo a própria empresa, mais de 25 milhões de Pokébolas foram destruídas após o recall. Estima-se que 22 desses 25 milhões tenham sido brindes que nem foram vendidos. Agora imagine o dinheiro gasto para produzir isso. Imagine o desespero da galera que estava ali criando as finanças do Burger King, porque isso aí deve ter sido um prejuízo astronômico. E como se a coisa não tivesse feio o suficiente para a Burger King, por incrível que pareça, apesar de toda a divulgação e comoção do caso, no dia 25 de janeiro de 2000, um garotinho de 4 meses sofreu um incidente da mesma forma bizarra que a criança do primeiro caso sofreu. Aí já não é mais culpa da empresa, né? A imprensa sabia, já era um fato conhecido nos Estados Unidos inteiro, e mesmo assim a galera ainda dava os brinquedinhos para crianças brincarem. Ou seja, aí acho que não dá para culpar a empresa nesse caso, né? Acho que eu nem preciso dizer que a imagem da companhia depois disso ficou bastante arranhada, bastante prejudicada. Bom, para piorar tudo, a Burger King ainda foi processada pela família da primeira criança. E a empresa perdeu o processo. Ainda por cima teve de pagar uma indenização de um valor não divulgado. Apesar de toda essa confusão e de ter sua imagem atacada pela mídia, a Burger King ainda fez outras parcerias com Pokémon. E ainda bem que depois disso nenhuma dessas outras promoções que eles fizeram juntos teve algo parecido. Eu li em algum lugar que desde então todos os brindes de Pokémon que a Burger King distribuiu não vieram com nada relacionado a Pokébolas, mas eu não sei se confirmar se essa informação, se essa afirmação é verídica. E cara, é realmente uma pena uma promoção dessas ter tido esse fim. Esses brindes eram incríveis. Se você estiver interessado, e como eu estou interessado, né, no caso, mas eu acho que eu não vou comprar. Se você estiver interessado em ter um desses brinquedos, saiba que tem um monte de gente no eBay vendendo alguns deles. Mas já vou avisando que alguns deles são bem carinhos, hein? Enfim, esse foi um dos recalls mais bizarros da história. É muito louco pensar que brindes de fast food tenham sido responsáveis, ou alegadamente responsáveis, pelas pessoas, pela morte de 2 crianças. É uma situação no mínimo peculiar. Eu, sinceramente, acho que tá mais errado o pai que dá um Burger King para uma criança de 1 ano ou menos de 1 ano de idade do que de fato a empresa, mas tudo bem. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham achado a história interessante e eu pretendo trazer aquele vídeo que eu falei no início sobre produtos licenciados de Pokémon no Brasil. Eu acho que vai ser um assunto muito bom e que pelo menos não vai ser triste como esse. Até o próximo vídeo e valeu! Então foi isso, pessoal. Espero que tenha achado a história interessante. Eu crio mais vídeos falando sobre as histórias originais da Disney. E eu acho que vai ser um assunto muito bom e que pelo menos não vai ser triste como esse. Até o próximo vídeo e valeu!